Nesse vídeo aqui eu queria só comentar sobre 4 coisas que eu gostaria de saber antes de ter começado a investir e que teriam me economizado muito tempo, teriam me economizado muito esforço se eu soubesse dessas 4 coisas antes de começar a investir. Eu comecei a investir em 2013, eu ainda estava na faculdade, no começo da faculdade, eu pegava o meu dinheiro do estágio, que eu ganhava mais ou menos uns R$800, praticamente mais da metade disso eu comprava em ações na época, né? E daí a bolsa não parava de cair, até cair lá o buraco em dezembro de 2015. Depois teve a retomada, enfim, agora teve outra crise. Mas eu queria mencionar para vocês essas 4 coisas que teriam me feito economizar muito tempo, beleza? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu gostaria de saber antes de ter começado a investir é que se expor mais ao mercado é mais importante do que acertar uma única ação, ou seja, do que saber qual é a ação que vai ter o melhor desempenho. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você ter na alocação da sua carteira, o percentual do seu patrimônio em ações, em renda variável, ter um percentual maior disso é mais importante do que acertar uma única ação. Por quê? Já foi comprovado que no longo prazo, investir de uma maneira ampla no mercado dá certo. E quando você acaba tendo um percentual maior da sua carteira alocado em renda variável, você necessariamente vai acabar diversificando mais, porque você não vai querer ter tudo em uma ação só. E se você faz isso, você reduz o seu risco. Porque muitas pessoas pensam, não, eu vou colocar pouco dinheiro em uma ação só, sim, mas isso não vai dar o retorno suficiente para você e você ainda vai ter muito risco, né? Porque não vai estar diversificado, você vai ter tanto o risco não sistemático da empresa, quanto o risco sistemático do mercado como um todo. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar, você tem que ter uma parcela maior da sua carteira, principalmente para você que é jovem, você que tem mais de 10 anos antes de querer usar o dinheiro, você que tem mais de 10 anos para colocar em renda variável, coloque um percentual maior da sua carteira. Primeira coisa é isso, muito mais importante do que acertar uma ação individual. O segundo ponto que eu queria trazer para você é que aporte é mais importante do que a exposição que eu acabei de falar. Então, colocar mais dinheiro para dentro da sua carteira de investimentos é muito mais importante do que comprar mais ações dentro da sua carteira ou acertar aquela ação específica que vai subir mais. Porque assim, ninguém fica rico investindo dinheiro na bolsa de valores num prazo médio de 10 anos, não existe isso. Você pode ver que o único bilionário que tem entre os principais rankings da Forbes lá que investe em ações é o Warren Buffett, e ele demorou 55 anos para fazer isso, né? Na realidade ele começou com 16 anos ou 13 anos e agora ele está com 84, né? Então assim, a maioria de todos os outros enriqueceram rapidamente através do empreendedorismo, não foi através do investimento em ações. É o aporte que vai fazer você ter um patrimônio grande, ou seja, na prática, é o seu trabalho independente, é o trabalho que você tem paralelo, enfim, projetos paralelos, é o empreendimento, é o empreendedorismo, é isso que vai fazer você enriquecer. A Bolsa de Valores é uma forma de montar um patrimônio sólido, resistente e seguro para você no longo prazo, caso você queira, enfim, viver de renda num futuro mais distante. Eu digo mais distante, eu digo 20 anos, 20, 30 anos, é isso. Entendeu? É uma alternativa à previdência tradicional brasileira, que era pagar o INSS, etc. Na realidade, você vai ter como sim usufruir dos seus investimentos em bolsa de valores, mas isso vai demandar muito tempo, não vai deixar você rico, vai deixar você muito confortável. Para você ter um patrimônio relevante, você tem que aportar, você tem que colocar dinheiro para dentro, e para isso você tem que trabalhar. Se você tem pouco dinheiro, se você tem R$1.000, R$2.000, aí, se você tem R$10.000, R$20.000, se você tem R$30.000 somente para investir em bolsa de valores, isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, entendeu? Então assim, mesmo no longo prazo, mesmo em 20 anos, você tem que consistentemente aportar dinheiro, aportar aí 2, 3, 4, 5, 6 mil reais por mês, se for possível. É isso que vai mudar o patamar. Não é achar que vai investir R$20.000, que vai investir R$500 por mês, que vai fazer diferença. R$500 por mês são R$6.000 por ano. Você vai demorar 10 anos para aportar R$60.000, imagina. Isso não faz uma diferença relevante, você tem que colocar mais dinheiro para dentro. Então assim, pare de ficar se preocupando tanto em tentar descobrir qual é a empresa que vai subir mais e se preocupe em trabalhar e colocar dinheiro para dentro da sua carteira. O terceiro ponto que eu gostaria de falar, e esse aqui é um dos principais, é o seguinte: empresa boa não é necessariamente bom investimento, tá? Por quê? Porque as pessoas elas confundem as coisas. O que significa empresa boa? Empresa boa significa empresa que tem altas margens, que tem alto crescimento, que tem margens líquidas boas, é uma empresa resiliente, que aguenta crises.
A empresa em si, ela pode crescer bastante se ela for de ótima qualidade, tiver uma boa gestão, boas margens, tiver como se proteger na crise. A empresa cresce. Mas é uma coisa totalmente diferente o investidor ter resultado positivo com aquela empresa. Por quê? Porque o investidor, ele não vai simplesmente pagar o patrimônio líquido da empresa. Por exemplo, a empresa pega R$100 e ela vai investir. Se ela investir e desenvolver os projetos dela, ela vai ganhar bastante dinheiro, ela vai ter uma margem boa, ela vai crescer com aqueles R$100. Só que para você comprar a empresa, você não vai comprar exatamente aqueles R$100 do patrimônio líquido da empresa. Você não vai pagar R$100 para possuir a empresa. Você vai pagar o que o mercado está exigindo. Você vai pagar o que está sendo negociado em bolsa de valores. E o que é negociado em bolsa de valores pode ser qualquer valor, acima ou abaixo desse valor patrimonial. E pode ser acima ou abaixo do valor que a empresa pegou para trabalhar. Então, na realidade, se você pagar um valor muito superior a isso, se em vez de pagar os R$100 que a empresa está usando lá para fazer o seu trabalho e crescer, você pagar R$500, R$600, R$1.000, pagar dezenas de vezes o patrimônio líquido da empresa ou pagar dezenas de vezes o lucro da empresa, você vai estar pagando muito caro por uma empresa que é boa, mas que não vai dar o retorno para você, porque o seu retorno é o que a empresa gera em relação ao que você pagou. Se você pagou muito, por melhor que seja esse retorno que esteja crescendo, ele vai ser pequeno em relação ao que você pagou. Então o seu retorno, a sua rentabilidade vai ser pequena. Por exemplo, a gente observa justamente isso nos ciclos das empresas, né? Empresas começam pequenas, têm uma fase rápida de crescimento, certo? E depois elas, enfim, são empresas de qualidade, ficam como empresas de qualidade. Só que o que acontece é que depois elas ficam estáveis e elas tendem a cair, porque nenhuma empresa pode crescer muito acima do PIB do país, ou seja, do crescimento total da economia, senão ela tomaria todo o tamanho da economia, o que não faz sentido algum. Então, na realidade, empresas têm um crescimento alto e depois elas ficam mais estagnadas. E o que acontece é que se você paga muito caro para uma empresa que foi boa e tal, mas se você paga muito caro por ela aqui, a tendência é que ela piore os seus indicadores no longo prazo e, consequentemente, não compense o valor alto que você pagou para o retorno que essa empresa ela vai te dar. Então, assim, a gente observa, por exemplo, empresas de alta qualidade, mas que estavam com preço demasiado, como, por exemplo, a Coca-Cola, perto dos anos 2000, ela não deu um retorno positivo para o investidor, um retorno que compensasse para o investidor. Por exemplo, ali perto dos anos 2000, ela teve um retorno que praticamente durante 15 anos ela não compensou o investidor pelo risco de ter ações, né? Você poderia ter investido em renda fixa americana, você teria tido mais dinheiro. A gente observa a mesma coisa com a Ambev, de 2013 para cá. A Ambev é uma empresa que tinha ótimos indicadores, mas ela chegou num ponto que começou a não compensar mais essa qualidade tão boa dela e, consequentemente, o retorno ao acionista não foi tão bom. Por melhor que seja a empresa, o preço que você paga é o que determina o retorno que você vai ter. Então você tem que pagar um preço que compense o crescimento e a qualidade do indicador. Não adianta nada você pagar demais. E isso é uma coisa que as pessoas confundem, empresa boa com um bom investimento. Não é verdade. O bom investimento é aquele investimento que você paga pouco em relação ao que você leva. Se você paga demais, não adianta. Na realidade, durante muitas vezes eu comprava apenas empresas muito boas, mas de forma muito cara elas não compensavam o preço que eu pagava. E um último ponto, que esse aqui também é um dos principais, é o seguinte: um resultado positivo não significa que você tenha um bom processo de investimento. Se você acerta na loteria, não significa que você deveria fazer isso o tempo inteiro. Não é porque você acertou uma ação que você é bom, não significa que você tem habilidade nisso. E o contrário também é válido, né? Não é porque você errou numa ação, ou seja, não é porque você fez um investimento que perdeu valor, não é porque você fez isso que a sua tomada de decisão antes estava errada, né? Você tem que levar em consideração o processo que você tem. Se você não sabe diferenciar entre habilidade e sorte, é necessário que você entenda que tem uma diferença muito grande entre a habilidade da pessoa escolher um investimento e a sorte dela em ter um resultado positivo ou negativo. Na realidade, as pessoas muitas vezes não sabem a diferença e na realidade é muito difícil saber a diferença, né? Não é porque teve uma ação que subiu que você sabe analisar empresas, assim como não é porque teve uma ação que caiu que você não sabe. O fator sorte é muito mais importante na maioria das vezes do que o fator habilidade. Na realidade já foi comprovado por diversos estudos
que gestores de fundos de investimento não têm uma habilidade consistente no longo prazo. Mesmo aqueles caras que passam estudando o dia inteiro sobre isso, fizeram graduação sobre isso, pós-graduação, trabalham com isso há dezenas de anos, e mesmo eles, não foi comprovado que eles têm habilidade para ganhar da média do mercado, ou seja, para ganhar da sorte geral do mercado, para ganhar do que acontece com todas as ações de forma conjunta. Então é muito mais importante você se expor através de um processo, ou seja, compras todo mês, compras se expondo de uma maneira ampla ao mercado, do que achar que você é bom ou que não é bom de acordo com o resultado pontual que você teve. Então são mais ou menos esses 4 pontos que eu queria trazer para vocês, ou seja, exposição é mais importante do que acertar uma ação específica, aportes são mais importantes do que comprar ações especificamente, é mais importante o dinheiro que você coloca para dentro, que é isso que vai deixar você rico. Empresa boa não é necessariamente bom investimento, e um resultado bom não significa que você tem habilidade. Você tem que diferenciar sorte de habilidade. Se não é possível você fazer isso, você tem que ter um processo recorrente que afaste a sua emoção, a sua decisão do processo de investimento. Certo? Então é mais ou menos isso que eu queria passar pra você. Se fez sentido, dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber os outros vídeos que eu for colocando por aqui. Beleza? Valeu!